Boa tarde! Hoje, no Dia Internacional da Mulher, trouxe aqui para conversar um pouquinho com a gente a doutora Bruna de Oliveira Andrade. Ela é mestre em Ciências Jurídicas, advogada e é militante nos direitos das mulheres. Então, ela trabalha há bastante tempo na defesa dos direitos femininos. E hoje ela veio falar um pouquinho do trabalho dela com cybercrimes, especificamente falando da revenge porn, ou pornografia de vingança, e a sextortion, ou sextorção. Seja bem-vinda, doutora Bruna, ao nosso canal, Falando em Direito. E eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua carreira, né, trabalhando em prol dos direitos femininos. Conta pra gente, então, como que atua nesse ramo tão difícil, né, em questão de igualdades de direito ainda aqui no nosso país. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Juliana por esse convite, né, nesse dia tão importante, que é o Dia Internacional da Mulher, né, um dia que deve ser muito comemorado, porque são muitas lutas, né, ensejadas pelas mulheres, e que vem se prolongando aí ao longo dos anos, né, então é muito importante nós lembrarmos desse dia, né. Então, assim, eu agradeço muito, fico muito feliz de estar aqui, e espero trazer um pouquinho, né, do conhecimento e das pesquisas que eu faço e dos trabalhos que eu realizo em defesa da mulher. Como a professora Juliana disse, eu sou militante, né, comecei a minha carreira na advocacia e desde então a trabalhar com os direitos das mulheres, a defesa desses direitos. No início da minha carreira como advogada, eu tive a oportunidade de participar da equipe, da primeira equipe do Núcleo Maria da Penha, em Paranavaí, que foi instalada aqui na Universidade Estadual do Paraná, e nós trabalhamos, né, numa equipe multiprofissional, em atendimento com as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, né, aquelas mulheres que estão ali no seio doméstico e familiar, que têm esses problemas com agressões, né. Então, juntamente com uma psicóloga e uma assistente social, né, uma equipe multiprofissional, como eu disse, nós atendemos essas mulheres em determinada região, né, que era uma região delimitada, da comarca aqui de Paranavaí. E trabalhando com isso, foi me trazendo maiores vontade de pesquisar, de trabalhar exatamente com a defesa da mulher. Inclusive, eu agora recentemente me tornei mestre, e a minha pesquisa foi relacionada com a violência praticada em face da mulher. Não necessariamente a minha pesquisa foi dentro da violência praticada no âmbito doméstico e familiar, e sim no âmbito virtual, que nós vamos falar um pouquinho. Então, assim, desde o início da minha carreira enquanto advogada, eu já comecei a atuar aí na defesa das mulheres e estou até hoje. Não é fácil, é um assunto delicado, é um assunto complicado, né, porque nós estamos hoje, no ano de 2021, mas há resquícios muito grandes na história, né, na cultura da tratativa das mulheres. Então, assim, hoje as mulheres se encontra num patamar de igualdade com o homem, relativamente e tecnicamente, né, diante da lei, sim, mas há a situação histórica, cultural, que traz essa propagação de violência contra a mulher, e agora também, né, atingindo os níveis aí do ambiente virtual, né, que é o cyberespaço. Muito obrigada, né? Esse ano de 2020, ele já, né, o Ministério da Mulher e da Cidadania e Família e Direitos Humanos soltou algumas índices que foram apurados no ano de 2020, através do Disque 100 e do Disque 180, que têm sido os nossos principais canais de denúncias de violência contra a mulher.
foram registrados em torno de 105.821 denúncias de violência contra a mulher só em 2020, né? E 72% dessas denúncias, em torno de quase 76 mil, são de violência doméstica e familiar. Os outros 28% são referentes, então, a violação de direitos civis e direitos políticos, e até a questão da condição análoga à escravidão. Então, foram 30% de todos os casos recebidos no Disque 100, no Disque 180, foram de violência contra a mulher. Então, me fala um pouquinho, doutora Bruna, a respeito desse aumento, por que desse aumento de violência em 2020? Tem relação com a pandemia? Não tem relação com a pandemia? Já era esperado? Você consegue trazer para a gente um pouquinho da sua experiência para falar sobre isso? Olha, em 2020, como eu disse, a história da mulher, né, existe uma cultura na tratativa da mulher. Desde muitos tempos atrás, nós podemos ir lá para a Grécia, né, Roma. Lá antigamente, as mulheres, elas tinham um porquê de ser mulher. Então, assim, a mulher, ela era vista como aquela pessoa que tinha a capacidade de gerar um ser humano. Então, o objetivo da mulher, né, enquanto ser humano, era a gestação, né, ter um filho, cuidar do lar, do esposo e dos afazeres domésticos. Isso se tornou algo enraizado, né? Então, a mulher, ela foi destinada aos afazeres domésticos e o cuidado dos filhos, do marido. Então, isso propagou por muitos anos. E tirar a mulher desse ambiente, né, dessa construção para a qual ela foi colocada ao mundo, gera desconforto. No ano de 2020, com a propagação daí do vírus da Covid-19, medidas de restrições foram necessárias, né? Nós sabemos que, inclusive agora, nesse exato momento, estamos passando por novas restrições para tentar evitar a propagação do vírus. E em 2020, quando foi, né, o alavanca, né, dessa situação de vírus instalada no país e a nível mundial, essas medidas foram uma das principais, né, o isolamento dentro da casa, a quarentena, e isso fez com que a vítima, né, a mulher, fosse colocada por mais tempo dentro do seu ambiente doméstico, junto com o autor da violência, né? Então, assim, esse período dentro da casa aumenta o nível de agressão, porque, assim, se nós colocarmos que a mulher, se não estivesse nesse momento de isolamento, de distanciamento social, ela teria um período menor, provavelmente, com o autor da violência na sua casa. Só que, com isso, ela passou a ter praticamente 24 horas, né, ao mesmo teto com o autor. E isso trouxe o aumento da violência. Porque, assim, quando o autor da violência está um determinado período fora, a mulher, podemos dizer assim, que ela tem um alívio, né, das situações de agressões naquele momento. A partir daquela situação que ela é colocada num ambiente doméstico e familiar com o autor da violência por 24 horas, é muito provável que as violências vão aumentar. Eu costumo, né, enquanto profissional e pesquisador, eu costumo dizer que o autor da violência, ele não muda da noite para o dia, né? A violência doméstica, ela é um ciclo, né? Nós temos aquela questão que começa aquelas discussões e vão se aumentando, vão ficando mais complexas, aí passa para aquela situação da agressão em si, aí depois vem aquela situação, desculpa, eu bebi demais, eu estava muito nervoso, isso não vai acontecer mais, daí volta a ter um relacionamento, vive-se uma lua de mel e depois se inicia tudo de novo. Então, assim, a violência, quando ela está
instalada, ela é muito difícil de ser contida, né? Precisa de mecanismos para tentar combater. E esses mecanismos, obviamente, têm que sair de fora da residência e do ambiente doméstico, né? Então, assim, em 2020, ao meu ver, e por todas as pesquisas e matérias e políticas públicas que vem se tentando, é exatamente por conta do aumento da violência, porque o autor e a vítima, eles estão no mesmo ambiente por 24 horas, na maioria das vezes. Também temos a situação que, por conta do distanciamento, órgãos públicos tiveram que ser fechados, inclusive as delegacias de polícia. Tanto é verdade que a violência, né, as mulheres, as vítimas da violência, elas já têm uma dificuldade inicial de noticiar o fato às autoridades, por medo, né? Maioria dos casos por medo. No meu tempo, no Núcleo Maria da Penha, em número de 100%, 98%, as que deram o primeiro passo, elas falavam que elas ainda mantinham medo, né? O medo de ser agredida, o medo de ser morta, porque se a violência ela não é controlada, ela não tenta parar essa violência, ela vai acontecendo, e em alguns casos nós chegamos àquela triste situação do feminicídio. Então, por conta dos entes, né, da delegacia de polícia estar fechada e por esse medo da mulher, esses números que nós sabemos, né, de aumento da violência em 2020, eles talvez não sejam a realidade, apesar de assustadores, porque a mulher, ela não tinha meios de chegar à autoridade para noticiar o fato, tinha medo. Então, o que aconteceu? Em alguns estados, como, por exemplo, no nosso próprio estado, do Paraná, criou-se um mecanismo virtual, né, pelo site da Delegacia da Polícia Civil, para que as mulheres registrassem os boletins de ocorrência por meio da internet, para que se fizesse a averiguação dos fatos, a investigação. Então, assim, foi um meio de encontrar uma forma para que essas mulheres vítimas de violência doméstica familiar trouxessem essa situação lamentável de violência às autoridades, visto que o isolamento, o distanciamento social, né, trouxe mais uma dificuldade para as mulheres que são vítimas de violência, porque elas, além do medo, tinha aquela situação de como eu vou chegar à autoridade, como eu vou pedir ajuda, porque não é fácil, elas têm muito medo do autor da violência, elas têm medo de contar para uma amiga, para um familiar. Então, assim, se já é difícil ela chegar para pessoas consideradas próximas a ela, então chegar a uma autoridade policial acabou sendo um obstáculo ainda maior. Então, assim, ao meu ver, esses números que nós vemos aí de 2020, de aumento da violência, ele não é um número real, porque muitos casos ainda não foram noticiados, né, exatamente por essa situação. Teve meios para a gente aumentar essa questão de investigação das violências? Teve, essa criação, né, de confecção do boletim de ocorrência de violência doméstica pelo meio virtual. Mas, assim, quantas mulheres, né, conseguiram fazer essa notícia? Porque, assim, eu vejo, pelo meu tempo de trabalho, né, em defesa dos direitos das mulheres, que a classe mais atingida, eu não digo que a classe alta, média alta, não sofre violência doméstica, não é isso que eu estou dizendo, mas as mulheres, em sua maioria, vítimas de violência doméstica, elas são da classe média baixa, entendeu? Então, assim, até que ponto, é claro que o mecanismo de comunicação de uma ocorrência pelo meio virtual facilitaria chegar essas notícias à autoridade, mas até que ponto? Porque a mulher, ela às vezes mal tem dinheiro para comprar a comida para colocar dentro da casa, porque na maioria delas, elas são dependentes financeiramente do seu marido, do seu companheiro, do seu esposo, certo? Então, assim, às vezes elas não têm nem um celular, não têm um equipamento, um dispositivo eletrônico para fazer essa comunicação. E além do adicional de ter o autor o tempo todo próximo, né? Então, assim, teve um aumento em 2020,
teve, e eu acredito, com tudo que eu estudo, com a prática da minha, né, da advocacia, que esses números não são reais. Tem muito mais coisas aí. E aí, agora, além de tudo, né, que nós vamos tratar aqui, nós estamos vendo violências contra a mulher também no ambiente virtual, né? Saímos da esfera doméstica e familiar, então nós fomos para um âmbito muito mais complicado de se conter a violência, que é o ambiente virtual. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigada. Agora vamos então realmente falar dos cybercrimes, da sextorção e da pornografia de vingança. Foi tema então do seu trabalho de dissertação de mestrado. Aliás, parabéns pelo título de mestre recém-conquistado. Além disso, você também é especialista em processo penal, né? Maravilha. Então, doutora, fala um pouquinho pra gente, o que é sextorção e pornografia de vingança? Como isso tem afetado as nossas mulheres? Como isso nos afeta de forma direta e indireta? Conta um pouquinho, então, do seu trabalho pra gente. Certo. Como eu disse, já falei várias vezes, né, essa questão dos crimes praticados contra a mulher no ambiente virtual, ele acaba sendo muito mais temeroso do que já é o ambiente da violência doméstica familiar contra a mulher. Por que eu digo isso? O ambiente virtual, ele foi criado para facilitar, né, a comunicação entre as pessoas. Tanto é que nós estamos hoje fazendo, né, uma entrevista, uma live aqui, você no seu espaço e eu no meu espaço. Exatamente. Né? Então, assim, a internet, ela permite isso, essa aproximação. Hoje nós temos notícias que acontecem no Brasil e no mundo em um estalar de dedos, né? Então, as informações são muito rápidas. Então, a divulgação, a propagação dessas informações é questão de segundos, milésimos de segundos. Né? Então, por que eu vejo como a violência, não estou dizendo que a violência doméstica e familiar não é importante, é menos importante, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos um agravante nisso, porque a violência praticada contra a mulher, agora ela saiu daquele ambiente doméstico e familiar e foi para o ambiente virtual, né? Principalmente atingindo direitos da personalidade da mulher, que foi o meu tema de dissertação, né? A sua intimidade, a sua privacidade, a sua honra, né? Exposição da sua vida íntima num ambiente onde pessoas que lá, sei lá, dos Estados Unidos, da Turquia, vão ter acesso, né? Por um simples enter. Então, assim, antes de eu falar precisamente do que vem a ser a sextorção e a pornografia de vingança, a gente precisa entender que o mecanismo virtual, ele traz uma certa proteção ao autor da violência. Por quê? Porque existe uma tela, existe uma barreira, seja no computador, seja no aparelho celular, de que o autor está aqui e, às vezes, por uma conta falsa, as conhecidas, né, contas fakes, a autoridade policial dificilmente consegue identificar o autor. Então, ele se utiliza dessa camuflagem que a internet e o ambiente virtual traz para propagar a violência contra a mulher, né? Então, assim, adentrando agora no que vem a ser essa violência contra a mulher no ambiente virtual, na minha pesquisa, eu trouxe a questão da pornografia de vingança e da sextorção. A pornografia de vingança, ela já vem sendo mais estudada, algumas pessoas até têm conhecimento, mas a sextorção é algo novo e que não se sabe o que fazer de certo com ela. Ao meu ver, né, a autoridade judiciária ali, ao analisar, ela tem certa dificuldade, porque assim, no nosso ordenamento jurídico, as leis, elas são preparadas para determinados casos, certo? E nós, enquanto a legislação brasileira, eu vejo pelos estudos que eu fiz, que não está totalmente preparada para afastar essas violências contra a mulher praticadas no ambiente virtual. Porque hoje tudo mudou, a tecnologia ela é muito rápida, ela facilita muito. Então, ao mesmo tempo que hoje ela é de uma forma, amanhã ela já não é mais. Né? Nós temos isso nas leis. Né? Hoje nós estudamos, por exemplo, o Código de Processo Civil, ele foi válido até 2015, 2016, a partir de 2015 é outro Código de Processo Civil. Então, assim, as leis mudam. Imagina a tecnologia. Hoje ela funciona de uma forma, amanhã de outra forma. Então, assim, para você conseguir combater e
e parar essa situação é muito complicado. Então, assim, a pornografia de vingança e a sextorção, adentrando a elas, podemos dizer que na pornografia de vingança, essas violências são praticadas em face da mulher, principalmente pelo seu companheiro ou ex-companheiro, por vingança. O nome já fala. Revenge porn, pornografia de vingança. Vingança. Então, ela é praticada expondo intimidades da mulher, num momento ali, tirou uma foto, mandou para o companheiro, gravou cenas de sexo, né, e essas imagens, essas mídias íntimas, né, foram divulgadas por vingança, geralmente por conta do término de um relacionamento, em que o ex-companheiro não aceita o término, e tendo em vista que ela não quer voltar, não vai voltar, ele, então você não vai voltar, então tá bom. Aí divulga as imagens íntimas. Isso é um transtorno imensurável para uma mulher, porque, como eu disse, a tratativa da mulher, ela é histórica, né? Então, a intimidade, a privacidade, a sexualidade da mulher, ela ainda é um tabu. É diferente para um homem e para uma mulher. O homem, ele traz a sua sexualidade como algo valioso, algo, né, um prêmio. A mulher não, a mulher, ela se sente acuada, ela tem vergonha de expor a sua intimidade. Então, a partir do momento que terceiros, pessoas que ela nem conhece, que ela nunca tomou, não tem contato algum, visualiza cenas íntimas dela, de momentos de privacidade com seu companheiro ou ex-companheiros, para ela é o fim. E isso traz um abalo ao seu psicológico tão grande que, às vezes, pode levar a mulher até o cometimento de suicídio, né? Então, assim, na pornografia de vingança, é geralmente cometida pelo ex-companheiro que não aceita o término, ou alguma discussão, algum desentendimento teve na relação, naquele momento de raiva, por vingança, divulga essas imagens íntimas. Já a sextorção, eu quero deixar bem claro aqui, que ela é praticada contra a mulher, mas não é a mulher o único objeto dessa situação, tá? Pode acontecer com homem, com criança, com idosos, com qualquer pessoa. Mas, infelizmente, por uma questão histórico-cultural, a mulher é a maior vítima. E o que vem a ser a sextorção? A sextorção, ela é uma junção da palavra sexo e extorsão, certo? Ela vem trazer, assim, uma questão dessa conectividade. Por quê? O que se busca na sextorção? Também, o autor, que geralmente é um homem, ele alega, ele faz contato com a vítima e alega que ele tem imagens íntimas da vítima, que ele tem fotos, que ele tem vídeo, e que se ela não contribuir, né, com pagamento financeiro ou sexual, ele vai divulgar. Veja que na sextorção há um contato prévio com a vítima. Ele procura a vítima, constrange ela e fala assim, se você não fizer sexo comigo, se você não me der tanto em dinheiro, eu vou divulgar as imagens que eu tenho. Às vezes ele pode não ter essa imagem, mas ele já, né, trabalhando com essa questão psicológica da mulher, ele já utiliza disso e faz com que a mulher, né, se submeta a algumas situações para não ter a sua intimidade vazada, né? Como eu disse, não é praticada só contra a mulher. Nós tivemos um exemplo, inclusive, assim, com uma figura muito pública, de um exemplo de sextorção. A Michelle Temer teve essa situação, né, a ex-primeira-dama, e que um autor de violência, ele clonou o celular dela, extraiu fotos íntimas e fez contato com ela e pediu 300 mil reais para que ela entregasse para ele não divulgar essas imagens. Ele foi processado, ele foi julgado e condenado, né, pelo crime de extorsão e deixa eu me lembrar, vou me lembrar o outro. Ele foi condenado exatamente pela extorsão que ele fez ali, sabe? Então, assim, nós temos, assim, uma figura muito, nós chegamos a ter conhecimento que era uma figura pública, né? Mas muitas mulheres não têm isso, não tem essa possibilidade de se defender, porque às vezes ela nem sabe o que fazer, o que ela faz com isso.
e até mesmo o judiciário, né? Por exemplo, no caso da Michelle Temer, o rapaz que praticou isso, né, o autor da violência, lembrei, foi por extorsão e estelionato, né, porque ele exigiu vantagem indevida e extorquiu ela para que ela pagasse para ele não divulgar. Então, assim, o judiciário usou dentro do Código Penal crimes já existentes para poder punir aquela pessoa pelo ato praticado. Então, assim, na sextorção, exige essa situação, ou ele exige uma vantagem patrimonial ou sexual, né, com o intuito de não vazar mídias íntimas da mulher. Então, assim, a situação mais chocante no ambiente virtual é exatamente essa exposição da intimidade, da privacidade, da sexualidade feminina. Isso para a mulher é muito sério, porque, como eu disse, é um tabu. A sexualidade feminina, ela não é assim tão demonstrada por aí, entendeu? Isso para a mulher é muito complicado. Então, assim, dentro da violência, agora, voltando lá na doméstica familiar, nós temos 5 tipos de violência. E a psicológica, ela é um dos fatores, às vezes as mulheres acreditam que a violência física é só ela que é a violência, mas não é, existem muitas outras. A psicológica, a patrimonial, a sexual, a moral. Então, a violência psicológica é a mais utilizada aqui no caso dos crimes virtuais, porque o autor da violência, ele busca entrar dentro do psicológico da mulher, e isso deixa a mulher, né, grilada, deixa a mulher perturbada, ela não sabe o que fazer, ela chora, ela fica totalmente desestabilizada. Exatamente por essa questão de saber que a privacidade, a intimidade, a sexualidade da mulher, ela é totalmente frágil aos olhos da sociedade. Que a mulher, ela não pode se portar da mesma forma que o homem, ela tem uma maneira de se vestir, ela tem uma maneira de se portar, e se ela fugir daquele padrão ali, aí ela já é olhada com outros olhos. Espero que com as mudanças, né, a gente consiga mudar essa visão da sociedade, mas a tendência que nós vemos aí é uma formatação, as pessoas, elas têm que se portar daquela forma, daquela maneira, e é assim que ela tem que ser. Então, assim, no ambiente virtual é isso, a sextorção e a pornografia de vingança, ela vem atingindo em níveis muito tristes as mulheres, e é um meio, como eu disse, difícil de você conter, porque existe uma barreira, né? Você não sabe de fato quem é a pessoa que está do outro lado da tela, ao outro lado ali das redes sociais. É muito complicado. Então, essa é a questão desses crimes virtuais agora que vêm sendo praticados em face da figura feminina. Obrigada, doutora. Finalizando aqui o nosso bate-papo, eu queria saber se você, mulher, é vítima de sextorção ou pornografia de vingança, né? Revenge porn. O que fazer? Explica pra gente, então, o que essas mulheres, então, poderão fazer. Olha, eu sempre costumo dizer que não é fácil. Eu sei disso, eu seria uma pessoa, estaria sendo irônico falar o contrário, tá? Eu sei que não é fácil, mas precisa ser tomado o primeiro passo. Essa questão dessa violência contra a mulher, seja no ambiente doméstico familiar ou seja virtual, ela precisa ser combatida. E como vai combater? Denunciando. Tem que denunciar, tem que pedir ajuda. Peça ajuda para uma pessoa próxima, né? Agora nós temos uma questão muito bacana que está acontecendo, fazer aquele mais na mão, né? Já esses tempos atrás, eu acho que a semana passada, eu até publiquei nas minhas redes sociais uma matéria de uma mulher que foi ao banco e sofria violência, fez no papelzinho do ticket ali, de depósito, do dinheiro, sabe, aqueles papelzinhos do banco, ela pediu ajuda, por favor, me ajude. Fez um mais, escreveu violência doméstica. Ele está lá fora. Isso está até nas redes sociais, depois, se a professora quiser, eu posso compartilhar essa informação. E com isso a polícia militar conseguiu prender o autor da violência, que mantinha ela em cárcere. Então, assim, a mesma situação ocorre na questão da violência virtual. Se a mulher ela está numa situação de violência virtual, né, com a sextorção, a pornografia, precisa denunciar. Eu sei que o medo é uma coisa assim que às vezes domina, mas esse ambiente tóxico, essa situação precisa ser eliminada. E ela só vai ser eliminada com a denúncia. Ah, Bruna, você acabou de dizer que não é fácil a identificação do autor. Não, não é fácil, né? Mas
Você iniciando, trazendo a notícia do crime para a autoridade policial, ela tem um norte para poder investigar. Ela tem um meio para saber que aquela pessoa sofre uma violência. Então, comunicar às autoridades policiais, pedir ajuda para terceiros, isso daí é o primeiro passo para uma pessoa que sofre violência doméstica, familiar ou virtual. Precisa ser noticiado. Nós temos os canais aí para denúncia, que é o 181 e 180. Eles funcionam, eu posso dizer para vocês que eles funcionam, porque já utilizamos esses canais para fazer denúncias. E no ambiente virtual, nós temos aí as plataformas digitais, algumas mulheres também não têm contato, né, mas tem que tentar, tem que dar o primeiro passo. Não é fácil, eu sei que não é, mas tem que dar o primeiro passo, porque a autoridade policial, né, o judiciário em si, o judiciário ele só pode agir se ele for provocado, né? Então, precisa a autoridade, o Ministério Público, precisa saber para tomar as primeiras providências. Então, denuncie. Esse é o principal caminho para a gente conseguir afastar essa tristeza dessas violências praticadas contra a mulher. A mulher é forte, ela tem uma força sobrenatural, e ela precisa usar isso a seu favor, sair dessa situação tóxica. E o primeiro passo é fazer a denúncia. Seja para um amigo, se você não tem coragem de ir até a delegacia, né, e para não ser vista, conte para alguém, peça ajuda, porque enquanto você não fizer isso, a situação só vai se alastrando, só vai piorando, e isso daí, infelizmente, pode trazer consequências sérias, inclusive perder a própria vida. Então, ao meu ver, em tudo que eu vejo, tem que denunciar. Denuncia, peça ajuda, faça mais na mão, vá na delegacia, pede para um amigo, pede para o vizinho. Essa situação do mais é muito legal, porque, assim, se tornou um meio de comunicação das mulheres vítimas de violência. Então, a pessoa que vê um sinal de mais, ela já falou, peraí, eu já vi esse negócio em algum lugar, o que é? Então, ela vai tentar buscar aquilo ali, entendeu? Então, denuncie, esse é o caminho. Leve para alguém, leve para a autoridade policial, Ministério Público, para que isso seja investigado e tentar fazer a punição aí do autor da violência. Não estou ouvindo. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Novamente, agradeço a sua participação, o seu tempo, e você, então, sempre será bem-vinda aqui no nosso canal, tá bom? Espero fazer muitos outros programas, não só de direito, né, da mulher, mas eu sei que você também trabalha em outras áreas e a gente com certeza vai firmar essa parceria. Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço, né, a participação, esse convite, esse assunto, como eu disse, é delicado, precisa ser falado, porque se não falar, as pessoas não vão saber o que fazer. Então, assim, eu agradeço muito, parabenizo pelo seu canal, um canal muito bacana, e eu estou à disposição sempre que for necessário, tá? E conte comigo aí para outras oportunidades, estou aqui sempre à disposição. Muito obrigada, doutora. Tchau, tchau. Gente, então é isso. É um assunto delicado, é um assunto que precisa ser falado. Então, denuncie.